Olá, boa noite. Nós estamos aqui para uma live muito interessante. Eu já sei que vai ser muito especial. Hoje com meu amigo, pastor Carlito Paz, né? Pastor da igreja da cidade, São José dos Campos, da rede de igreja da cidade, como também é o pastor que conduz a rede Inspire, que abençoa tantos pastores ao redor do Brasil e de tantos outros lugares. Pastor Carlito é escritor com muitos livros lançados e eu já sei que vai ser um tempo muito precioso, muito especial. Sei que nós vamos conversar sobre alguns assuntos muito interessantes, sobre as tendências depois desse coronavírus aí, do Covid-19, sobre as mudanças da igreja, sobre as mudanças sociais. Eu sei que vai ser algo assim muito especial. Eu quero já que você aí aumente a sua expectativa, porque Deus vai estar com toda certeza usando a vida do pastor Carlito de uma maneira muito especial hoje para falar comigo e com você. Não tem nenhuma dúvida disso, que vai ser um tempo assim muito proveitoso que nós vamos ter juntos aqui com o pastor Carlito nesta noite. Pode ter certeza disso. Ele tem uma família linda, maravilhosa, e eu sei que vai ser assim um bate-papo muito legal, um tempo muito precioso diante de Deus na nossa conversa aqui hoje, né? Pode ter certeza disso. Acredito que nós vamos ter, vocês vão ser muito edificados hoje à noite. Pode ter certeza absoluta disso daí. Então, o pastor Carlito já está chegando aí. E aí você já pode depois participar, se você quiser, deixar o seu recado, fazer a sua pergunta. Olá, querido pastor. Boa noite, pastor Domingos. Graça e paz. Boa noite a todos. Graça e paz, pastor Carlito. Tudo bem com você? Graças a Deus. Um tempo de muito trabalho, muitas expectativas, muita fé. Não cremos que a última palavra é do mal. A última palavra sempre vem do Senhor. Que bom. E a família? Pastora Leila e essa família linda, seus filhos, como é que está, pastor? Graças a Deus, também vamos bem aqui, pastor Domingos, da mesma maneira que espero que você, Rosângela, seus filhos biológicos e espirituais vão bem, aí em Marília, aqui também em São José, estamos bem, trabalhando bastante, acredito que vou precisar de férias depois dessa pandemia, porque de manhã, de tarde, de noite, os olhos já estão parecendo até de japonês aqui, Domingos, de tanto trabalho. Mas Deus é bom e nós vamos vencer. Mas graças a Deus estamos todos com saúde, todos trabalhando e ajudando a Igreja do Senhor Jesus aqui em São José e também ao redor da terra. Muito bem, pastorzão, quero já começando a te agradecer muito pelo privilégio que você está nos dando, separar esse tempo, como você disse, trabalhando tanto, você não para, né? O tempo todo você está trabalhando, escrevendo, sempre lançando tantas coisas, você produz tantas coisas, e eu quero te agradecer muito do fundo do meu coração por você separar essa hora para estar fazendo essa live aí conosco. Eu quero que você fique bem à vontade, e que a gente possa realmente conversar sobre alguns assuntos que são tão interessantes. Eu sei que vão edificar bastante gente aí hoje à noite. Eu estou muito confiante nisso. Eu quero que você faça as suas considerações iniciais, fique bem à vontade, vai ser muito especial. Então, pastor Domingos e todos nós que já estamos aí, estou vendo aí o pastor Devani chegando e a todos que vão chegando, muito boa noite. Pastor Domingos, estamos vivendo um momento completamente novo para o Brasil e para o mundo todo, porque nós, como brasileiros em particular, nunca tínhamos enfrentado uma situação dessa. Por exemplo, você visita muito o Japão, porque tem igrejas lá, tem conferências e vai lá periodicamente. Vamos tirar o Japão como exemplo. Toque de recolher, tempestades, tsunamis, terremotos. É comum, né, pegar e soar uma sirene e o povo ter que se recolher em casas. Então, na América do Norte isso é comum, na América Central,
na Ásia em geral. Então, nós, brasileiros, estamos sendo pegos de surpresa com uma situação muito diferente, porque em toda a história do nosso país, em 500 anos da história do país, até as duas grandes guerras, aqui passou, a vida seguiu, porque o Brasil nunca, embora que ele entrou na Segunda Guerra como aliado, mas o Brasil ele nunca foi bombardeado, ele nunca teve as suas divisas em choque por isso. Não temos terremotos, não temos maremotos, não temos tufão. Então, o Brasil é um país muito tranquilo, muito ordeiro. O povo gosta muito de estar nas ruas, o povo gosta de estar nas casas. O brasileiro gosta de abraçar, gosta de toque. As igrejas estão cheias. O povo gosta de festa, de celebrar. O brasileiro é muito festeiro. Vivemos num país tropical, é quente. Então, tudo isso faz com que, para nós brasileiros, seja uma situação ainda mais desafiadora. Fazer isolamento social, ficar em quarentena em casa, em mais de 500 anos da história do nosso país, isso é completamente novo. Então, para cima de todos nós, vem um peso de falta de cultura de tudo isso. Porém, esta é uma realidade e temos que nos adaptar a esta realidade. Nem a sociedade nunca viu isso e nem a igreja nunca viu isso. Porém, a nossa fé não está baseada nas circunstâncias. Não é porque nunca vivemos que não vamos nos adaptar à realidade para sairmos lá na frente melhores e mais fortes. A nossa fé, ela está no Senhor, ela é do Senhor. Então, nós temos um Deus que é Pai e um Pai que quer o melhor dos seus filhos. Um Cristo que é Senhor e é Rei. É um guerreiro que está no trono e luta por nós. O Espírito Santo de Deus, que é Deus em nós, que é o nosso conselheiro, que é o nosso paráclito. Então, o Deus Trino está trabalhando por nós. Temos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que é a espada, que nos alimenta. E temos a igreja, que mesmo online, mesmo parcialmente ativa, ela é a família da fé. E eu posso estar aqui com você porque somos igreja. E a igreja está reunida em células online, em celebrações online, em ações sociais, em mentoria, em visitas. A igreja não para. A igreja, ela é do Senhor Jesus. E como nós não sabíamos da crise, mas Ele sabia, então não somos pegos de surpresa. Cremos que Ele está no governo e todas as coisas com Ele vai ficar muito bem. Então eu estou, pastor Domingos, como todo brasileiro, me adaptando a essa realidade que não estávamos acostumados. Preocupado com algumas coisas, ansioso com outras. Naturalmente sou homem, sou pai, sou marido, sou pastor líder de uma grande igreja, temos adversidades, adaptar o orçamento, mas estamos em paz, não estamos desesperados. E que meu irmão e minha irmã que está aí comigo, você vença a ansiedade, vença o medo, vença o espírito de morte. Vamos falar aqui sobre isso também na nossa pauta, que o pastor Domingos mandou para mim. Nós podemos estar com algumas preocupações, é normal. Nós podemos estar com alguma ansiedade, é normal, mas não podemos nos deixar dirigir pelas circunstâncias, porque a nossa fé está acima das circunstâncias. E por mais que a crise venha e nos pegou de surpresa, o nosso Deus não está, o nosso Jesus não está, o nosso Espírito Santo não está pego de surpresa, porque os céus não estão em crise. Deus já sabia, e Ele vai conduzir a gente para atravessar essa crise. Meu irmão, creia nisso, que as suas redes sociais estejam na abundância, na fé, que tudo que você fizer em direção às pessoas, você possa passar fé, esperança, amor, confiança, convicção, porque o mundo jaz do maligno. Nós não vamos esperar esperança vinda do mundo. Nós não vamos esperar esperança de quem não sabe de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. Mas nós não, nós somos o povo que crê em tudo isso, que tem respostas. Não é isso, pastor Domingos? Amém, maravilha. É isso aí, muito, muito bom.
É esse o caminho que nós devemos seguir, seguir em fé, e eu tenho dito que nós vamos sair dessa situação mais forte do que entramos nela. Você está bem dentro disso e muito assertivo. Muito obrigado, pastor, muito obrigado. Pastor, continuando nessa linha aí, aí a gente, daqui a pouco a gente vai entrar naqueles outros temas interessantes, a gente vai falar de medo, a gente vai falar de tendências. É bem interessante, algumas tendências vão estar acontecendo, não está falando sobre isso daqui a um pouquinho, tendências sociais, o que vai acontecer no nosso mundo depois de tudo isso, de mudanças dentro da igreja, e nós vamos falar também um pouco aqui da preparação para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, quero que você recomende aí para os seus amigos, e depois o pastor Carlito vai encerrar orando. O pastor Carlito tem um ministério enorme, não só em São José, mas com toda a rede de igreja da cidade, e com a rede Inspire, que influencia e ajuda e abençoa pastores das mais diferentes denominações. Né? E nós temos o privilégio de ser seu amigo aí da IBC, e temos sido abençoados por sua amizade por tanto tempo. Pastorzão, fala um pouco sobre essa questão de vencer o medo, de encorajamento, de fé, de como atravessar isso aí, que acreditamos que, quem sabe, estejamos mais perto do fim disso do que nunca. Exatamente. Pastor Domingos, nós precisamos encarar um momento como esse, querido irmão, querida irmã, como se você estivesse também atravessando um campo de batalha. Batalha não significa que nós não temos uma direção e uma estratégia. Estamos numa batalha, sim, é uma adversidade, sim, mas nós sabemos quem guerreia conosco e onde nós queremos chegar. E como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 4:18, se a trombeta não tocar um sinal claro, quem se preparará para a batalha? Então, eu penso, pastor Domingos, que nós, como pastores, líderes das igrejas, nós que estamos liderando uma célula, liderando um pequeno grupo, um ministério, fazemos parte do colegiado pastoral, estamos na Igreja do Senhor Jesus, nós temos que dar um sinal claro. Nós estamos enfrentando um momento de adversidade, sim. Um momento de batalha, sim. Nós não podemos ser ingênuos com relação a este assunto. Isso nós não podemos. Ao mesmo tempo, não podemos estar apavorados. Por quê? Se o tempo é de batalha, o sinal está tocado claro, eu nem vou ser ingênuo, porque aí vou ser um soldado despreparado. Não vou ser um soldado apavorado, porque senão vira um alvo. Então, eu tenho que ser um soldado prudente. Já falamos aqui que temos a espada do Espírito. Então, temos que ser soldados prudentes e ser estratégicos. Numa batalha, tem baixa. Então, tem pessoas que vão morrer no coronavírus. Estamos com 7.000 mortes no Brasil, quase 500 mortes por dia. Então, é uma realidade. Em batalha, tem baixas. Vamos ter gente doente, vamos ter que cuidar do nosso povo, mas vamos ter muito mais gente recuperada. E esse povo todo vai dar testemunho da sua fé. Toda vez que você tiver na sua igreja alguém curado, bote para dar testemunho. Por quê? Quando alguém ficar doente, ele vai se lembrar daquele testemunho. Peraí, eu peguei uma doença, mas eu não preciso morrer por causa disso. Eu tenho meu irmão que também foi curado. Então, é muito importante nesse tempo darmos testemunhos das pessoas que também já foram curadas nesse tempo, em nome de Jesus. Para que a gente possa, com isso, também encorajar uns aos outros a vencer os desafios da fé. Não é? Uma outra coisa que nós precisamos num tempo como esse, com relação a vencer o medo, é que o medo não faz parte da vida da gente. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia e de medo, mas um espírito de fé. Então, medo não é um sentimento. Você não pode aceitar o medo na sua vida. Se você tiver com medo de ir trabalhar, medo de viver a vida, você tem que repreender isso, porque não é um sentimento. Repreenda o medo e vá trabalhar. Nós estamos naquela fase que quem puder fica em casa, mas nem todo mundo pode ficar em casa. Então, você tem que trabalhar, vai trabalhar. E aí, no trabalho, você tem que usar álcool gel, tem que manter o distanciamento. Quando voltar para casa, tem que se higienizar. Por quê?
a vida continua. Temos que trabalhar, porque senão, se a gente não morre de vírus, morre de fome. Então tem que ter um equilíbrio. Eu não preciso escolher entre trabalhar e ficar em casa. Todo mundo que pode ficar em casa, vai produzir em casa. Quem não pode, vai trabalhar fora. E aí nós ganhamos em todas as pontas, porque a tempestade vai passar, eu não preciso ficar escolhendo entre uma coisa e outra, porque não tem lógica escolher entre trabalhar, entre cuidar da saúde. As duas coisas são importantes. Saúde sem trabalho, vamos morrer de fome. Trabalho sem saúde, vai trabalhar para quê? Então é insanidade. Às vezes tem, pastor Domingos, uma bipolaridade que rouba a sanidade. E em tempos de crise, o próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos ser prudentes em tudo. Se temos que ser prudentes até fora de tempo de crise, quanto mais em tempo de crise. A partir de quinta-feira, é lei no estado de São Paulo usar máscara. Para que eu vou sair sem máscara? Para dar trabalho para a polícia, que nem quer fiscalizar isso, mas, por determinação, tem que fiscalizar. Então, se você sabe que tem que usar, já prepara a sua. Por quê? Porque nós vivemos em comunidade. Quando eu uso a máscara, eu estou respeitando o próximo. Quando ele usa, ele me respeita. E assim a gente segue. Não precisamos polarizar em questões que são bem mais simples para se resolver. Então, vença o medo, porque medo não pertence a você, não é sentimento, é um espírito que tem que ser repreendido. Pelo contrário, tome posse do espírito de coragem, de ousadia, porque são esses que vão escrever a história deste tempo que estamos atravessando. Muito bem, pastor. Pastorzão, agora eu quero, antes de entrar na questão de algumas tendências, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como homem de Deus, que tem a visão aberta e tem conhecimento de tantas coisas, que está sempre atualizado, mas eu quero te fazer uma pergunta. O que Deus está colocando no seu coração nesse tempo? Qual é a direção que Deus está dando a você? Qual é a direção que você está dando para a sua igreja, para o seu povo? Qual é a palavra que você dá nesse sentido de dizer, olha, nós estamos caminhando nessa direção, Deus está sinalizando isso. Quais são os sinais que Deus está dando e pontuando para você nesse tempo que nós estamos vivendo? Primeiro sinal, pastor Domingos, é que Deus realmente está dando um detox para a igreja. A gente, durante um bom tempo, a igreja acabou, pelo seu tamanho e crescimento, ela foi juntando muitas coisas que necessariamente não são essência da igreja. E que a gente vai fazendo, até porque não é pecado. Mas não é porque não é pecado. O autor de Hebreus diz, livremos de tudo que nos atrapalha e todo pecado. Então, temos que tirar da nossa vida e da vida cristã e da igreja o pecado, óbvio, porque aí é o básico, mas também o que nos atrapalha. Então, por exemplo, a igreja agora está tendo uma oportunidade de focar mais nos pequenos grupos, nas pessoas, na pregação da palavra, na ação social, e com isso está menos distraídas a muito evento, muitas viagens, muita orçamento alto. Então, também, de certa maneira, a gente está num tempo em que estamos nos ajustando ao foco e às prioridades. Então, eu penso que Deus está falando. Deus nos deu aqui em São José ano da palavra e da família. Então, estamos lendo a Bíblia toda, estamos lendo o devocional, que todo ano lemos. Esse ano é as palavras de Deus, lendo a Bíblia toda, trabalhando com as famílias. Hoje mesmo a transmissão Herança Real, que é um ministério com famílias, pastor Fabiano e a pastora Vivian, que lideram. Então, é um tempo de cuidar da essência, cuidar da igreja, cuidar das famílias, cuidar das pessoas, menos estrutura, menos orçamento, menos evento e mais foco. Segunda coisa, que é um tempo da gente gerar um avivamento. Então, Deus quer nos levar ao secreto, porque um grande avivamento virá, as pessoas vão estar mais sensibilizadas, vai haver mais desemprego, vai haver mais necessidades sociais, com isso vai haver mais fome de Deus. Então a igreja precisa estar mais unida do que nunca, mais forte do que nunca, para estarmos nos preparando para uma grande colheita global que virá. Não é tempo da gente retroceder, mas um tempo de avançar. Então a segunda coisa é isso, nos prepararmos para uma grande colheita, um grande avivamento,
que Deus está trabalhando e fazendo. Tudo que Deus faz é precedido de uma gestação. Ele primeiro prepara, ele primeiro quer que os crentes orem, para que depois ele dê luz a isso que vai acontecer. Uma terceira coisa muito importante é a igreja estar unida. Estou vendo muitos pastores, tirando esse aspecto da política, que também é sazonal, também passa, eu estou vendo os pastores trabalhando unidos, muita solidariedade, da mesma maneira que está acontecendo um despertar para a ação social muito forte de empresários de igreja, há uma unidade muito grande acontecendo, as igrejas trabalhando em prol do reino, porque as denominações estão mais fracas do que nunca, as estruturas estão mais fracas do que nunca, mas a igreja local e o reino do Senhor está fortalecido. Então eu vejo, pastor Domingos, estas três coisas muito importantes que Deus está fazendo conosco agora. Um tempo de detox, um tempo de purificação, de limpar as lentes dos óculos da igreja, um tempo de oração, preparando para a grande colheita, e um tempo de unidade das igrejas e dos pastores em prol do que realmente é o foco e é a necessidade da igreja do Senhor Jesus. Ok, muito bom, muito bom. Pastorzão, dentro disso eu vou já para um tópico bem interessante. Quais são as mudanças estruturais e as mudanças que você está vendo que vai acontecer e que os pastores e os líderes precisam se adaptar para aquilo que vem, as mudanças no meio da igreja chamada evangélica? Quais são as mudanças estruturais e as principais mudanças que você pode dizer? Depois dessa crise, a igreja não será mais a mesma. Quais são as mudanças que você está lendo, vendo sobre isso? De fato, a igreja não será mais a mesma. Por quê? Porque o mundo não será mais o mesmo. Não tem jeito, nós vivemos num mundo completamente globalizado, não é? Então, cremos que Deus quer uma igreja santa, sim, porque isso está como base da palavra de Deus, isso não vai mudar, passará os céus e a terra, mas minha palavra não passará, mas precisamos de uma igreja digital, uma igreja ativa de se redesenhar, se renovar, uma igreja criativa, uma igreja flexível, uma igreja uma igreja amorosa, humana, uma igreja relevante, uma igreja social, uma igreja missionária, uma igreja profunda, ao mesmo tempo equilibrada. Hoje nós precisamos, para esse novo normal que vai chegar, nós precisamos tirar 100% proveito digital, um mundo digital, com redes sociais, com imagem, com som, com um novo tempo. A igreja tem que ter toda a sua vida no digital bem clara, mesmo que volte o presencial, a igreja precisa estar explorando ao máximo o seu digital. Antes, a gente tinha só um apêndice digital. Agora, a realidade do mundo digital é fundamental. A igreja precisa amar genuinamente as pessoas. A gente estava indo muito para uma igreja muito motivacional. O que eu sinto, o que eu quero, o que eu gosto, isso não prevalece. A igreja precisa, de fato, glorificar a Deus, viver para Deus e servir, alcançar, suprir necessidade genuína das pessoas. Se alguém está com fome, vamos dar de comer. Mandou Jesus lá no Sermão da Montanha. Mas não é fazer vontade de meninice das pessoas. Não é ficar fazendo entretenimento gospel. Não é ficar fazendo à la carte. Não é? Com isso, tirando a igreja da sua realidade vocacional. E uma outra coisa muito importante é o social, que veio como uma marca da igreja evangélica nesses anos todos, mas até por essa perda de foco da igreja, muitas igrejas passaram a não ter nada de ação social. E isso não pode, porque nós vivemos num país de desigualdades muito grandes e precisamos crescer. Essa revolução digital
também nos leva a uma revolução humana, porque temos necessidades tremendamente e elas têm que ser absolvidas. Então, 100% digital, amar genuinamente as pessoas e trabalhar a ação social como nunca trabalhamos. Porque o mundo já mudou, o novo mundo já mudou. Eu estava pensando, Domingos, sobre pessoas que trabalham com restaurante a quilo, com buffet. É uma coisa que quem trabalha já tem que se rever, porque isso vai mudar. Você ia num restaurante aquilo, pegava numa concha que 200 pessoas pegaram naquela concha. Isso agora é inadmissível para essa geração que está entendendo sobre a questão da higienização pessoal, da transmissão de doenças. Você ia numa fila de buffet, conversava com as pessoas, um na fila conversando com o outro e a saliva caindo em cima da comida, né? E a gente não achava nenhum problema disso. Só que depois dessa pandemia, tudo isso muda, porque o mundo não vai mudar por causa do coronavírus. O coronavírus é uma espécie de vírus. Na verdade, são 1.700 coronavírus. O Covid-19 é um desses 1.700 coronavírus já conhecidos. Esse é o novo coronavírus, o Covid-19. Ao mesmo tempo, atingem de doenças infecciosas, as famosas viroses, que a gente muitas vezes nem sabe o nome, fala viroses, né? E tudo isso continua. Inclusive, Domingos, esse inverno vai ser o inverno que a gente menos vai ter pessoas doentes, porque as escolas estão fechadas, as igrejas, as pessoas não estão indo nos postos de saúde e hospitais por causa de uma gripe comum. Então, isso... E as pessoas estão se higienizando mais. Então, não é o vírus que vai gerar uma nova realidade. É o isolamento social, é a realidade da consciência e o ficar em casa. Nós já estamos em casa aqui no estado de São Paulo há 45 dias, Domingos. Estamos indo para 50 dias. Então, isso muda a vida de qualquer um, de qualquer um. Então, o novo normal vem com mudanças. Então, o ensino online veio para ficar, pedir comida em casa veio para ficar, ler livros e-book veio para ficar, evitar aglomerações, essa relação do brasileiro de abraçar, de beijar, isso tudo vai mudar. Então, bem-vindo ao novo mundo, bem-vindo à nova cultura. Quem não gosta de mudanças está com um sério problema, porque no passado era mudar ou não mudar. Agora você muda ou você sobrevive, né? Deixa eu só te interromper. Você falava uma frase quando você falava para pastores, e eu quero pedir para você falar, agora você vai adaptar essa frase. Lembra da frase que você dizia assim, tem pastor que estava pronto para ser pastor no século XX, mas o século XX não volta mais. E agora? Tem pastor que estava pronto para ser pastor antes dessas realidades digitais e depois disso. Como é que vai ficar essa realidade para nós e para os líderes que precisam adaptar a essas mudanças que estão vindo aí? É isso aí. A frase é, alguns diziam, se o século XX voltar, as igrejas estão prontas, né? Uau, mas o século XX não volta, então a questão é mudar. Hoje, se você não mudar, já morreu. Tem igreja, Domingo, que está jogando basquete sem cesta e sem bola. Não dá para entender como é que faz isso, né? Mas tem igreja fazendo isso. A igreja precisa dar boas-vindas ao amanhã. Ela tem que entregar pães frescos. Ela não pode ser a última a mudar. Ela tem que ser gestora do processo de mudança. E aí, Domingos, tem uma coisa que a gente precisa cuidar. Por exemplo, tem muitos pastores assim muito afoitos para voltar ao culto presencial, voltar ao presencial, esquecendo que não basta o presidente, o governador e o prefeito dizer assim, ó, pode voltar amanhã.
Se as pessoas não se sentirem seguras, se os números continuam aumentando de mortos e infectados, o povo não volta. E não volta porque as pessoas têm idosos em casa, as pessoas têm crianças, as pessoas têm doenças. Então, nós temos que agir com sabedoria, bom senso e equilíbrio. O discernimento é fundamental agora. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, usando todas as regras, Marília e São José podem fazer culto. Nós podemos fazer culto. Mas nós avaliamos aqui em São José que nós estamos muito perto da capital, 1 hora só. Nós somos uma igreja muito grande, com muita visibilidade. E há uma logística muito grande de fazer os cultos. Então, você voltar a um culto que não pode criança, não pode idoso, tem que ter afastamento de 2 metros. Mas aí você tem que continuar fazendo toda a logística do culto digital pela internet. Então, nós decidimos aqui que nós só vamos voltar quando o governo do estado suspender o estado de pandemia. Porque aí, quando ele suspender, a gente vai gradativamente voltar, mantendo o culto digital e fazendo o culto presencial em horário alternativo. Porque nós não somos dirigidos por decretos políticos apenas. Nós somos dirigidos por sabedoria, por bom senso e por discernimento. Então, se o nosso povo está com medo de vir, vamos entender isso e nos colocar no lugar dele. E não forçar uma vinda, porque agora, mais do que nunca, nós temos que mostrar que a igreja ela está viva a despeito da questão presencial. Até porque, Domingos, nós que somos pastores com visão global, você sabe disso, a maior igreja do mundo, a igreja chinesa, ela não tem templo e ela existe. Sim. A igreja perseguida do Oriente Médio, ela existe e ela não tem templo e ela não tem nem liberdade na internet. Nós temos bênção demais. Nós podemos fazer culto pela internet, nós podemos se reunir por Zoom, nós podemos usar tecnologia, nós só não podemos sentar juntos no mesmo culto. Mas isso é circunstancial, vai passar. Então não podemos nos sentir desmotivados. É até, como o apóstolo Paulo disse, uma oportunidade da gente sentir com o coração daqueles nossos irmãos que estão sofrendo ao redor do mundo. A igreja também precisa ter responsabilidade, sensibilidade, bom senso, porque tem igreja que é supermercado da fé, que está querendo forçar a barra para abrir, infelizmente, para arrecadar. E a igreja do Senhor Jesus não pode viver de arrecadação, não. Não é dinheiro que mantém a igreja de porta aberta. É o céu que mantém a igreja de porta aberta. Aleluia. Quem vai sustentar a obra do Senhor é o próprio Senhor. E nós temos o privilégio de fazer isso com dízimos e ofertas, mas não fazer culto, expor as pessoas a uma infecção, levar a infecção para casa, porque temos que fazer. Ora, se eu tenho ovelhas que numa hora dessa não sabem a importância de dizimar, está vendo que os pastores estão ativos, que os missionários estão ativos, as estruturas têm que ser mantidas, a igreja está funcionando no social. Se eu sou um membro dessa igreja e eu não contribuo, então eu não entendi nada. Eu não entendi nada sobre mordomia, sobre a fé. Eu estou comendo as minhas sementes. Então, inclusive, eu não preciso esperar para estar no culto, para poder ofertar. Meu irmão, você que está aí acompanhando, se você é de Marília ou de São José, na hora em que você receber na sua conta, creditou uma oferta, o seu salário, agradeça a Deus, já ore ao Senhor e já transfira. Quando o pastor, lá no culto online, for falar, você já está ali feliz da vida só para agradecer, porque você recebeu o seu salário, porque você dizimou, e ele vai ali orar e consagrar você. Eu não quero que ninguém contribua na igreja que eu sou pastor, porque eu estou persuadindo. Nós temos que contribuir porque Jesus nos deu primeiro. Ótimo, pastor. Ótimo. Muito bem. Pastorzão, deixa eu só te perguntar uma coisa agora bem interessante também dentro disso que você já está falando, olhando para frente. Você olha para a situação como um dos sinais
da possíveis sinais da vinda de Jesus, na tua visão, nós entramos no princípio das dores, não é o fim, mas, como diz lá, mas pode ser o princípio das dores, quando Jesus, quando vir os sinais, não é o fim, mas é só o princípio. Qual é a tua visão? Eu não quero entrar na questão escatológica, mas, assim, nada, sem nenhuma escola, pensando nada disso, mas pensando com você sobre a segunda vinda de Jesus. Qual é a palavra que você tem nessa direção e o que o Espírito Santo está te pontuando nesse sentido? Qual é a leitura que você está fazendo do tempo? Como você disse, Jesus falou, né? Ele falou em Mateus 24, falou em Marcos 13, que existe sim a questão dos princípios das dores. Isso é um fato, então se ele disse isso é porque tem uma dor maior, que lá em Apocalipse é comparado como dores de parto. As pessoas sempre perguntaram, Jesus vai voltar amanhã? Aí eu falei, segundo a Bíblia, não. Nós só temos uma informação bíblica sobre data da volta de Jesus. É quando o evangelho for pregado a todos os povos, línguas, etnias e nações. Aí tem pessoas que imediatamente falam assim, mas pastor Domingos, tem 205 países no mundo e todos eles já ouviram de alguma forma pregar o evangelho. Sim, mas Jesus não está falando de divisão moderna de país, divisão sociopolítica. Isso é coisa muito nova. Quando o Brasil foi descoberto no século XVI, em 1500, o mundo era totalmente diferente, não tinha as Américas, a Europa tinha outro desenho, não existia nem a Alemanha, eram os principados lá, os feudos. O desenho da África era totalmente diferente. Então, esse desenho geográfico contemporâneo, isso vai mudando. Se Jesus não voltar daqui a 500 anos, vai estar tudo diferente. Talvez não tenha Brasil, talvez não tenha Estados Unidos, pode ser tudo muito diferente, né? E Jesus não está falando disso. Então, todos os países de divisão geopolítica já ouviram falar de Jesus? Sim, até porque tem internet, até porque o mundo é globalizado, tem calendário, mas nem todos os povos. No Brasil tem povos que nunca ouviram falar de Jesus. Nem todas as línguas têm uma porção das escrituras traduzidas. Nem todas as etnias já ouviram falar de Jesus. Tem povos lá no interior da Sibéria que não ouviram falar, no interior do Pacífico, lá nas ilhas britânicas ou francesas do Pacífico, e no interior da África, assim por diante. Então, e isso não vai acontecer de uma hora para outra. Nós sabemos que ainda tem um tempo para que isso aconteça. Então, Jesus não está voltando amanhã. Jesus está voltando sim. Sabemos que ele está voltando. E não é só a questão da pandemia, que é um dos princípios das dores. Falta de amor, problemas familiares, crise, filhos contra pais, pais contra mães, hedonismo crescente, guerras, secularismo, hedonismo, esfriamento espiritual, apostasia na fé, gente, pregadores evangélicos aí dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, há um conjunto de coisas que falam desse princípio das dores. Só que daqui para frente, isso, o coronavírus é uma realidade, é como que essa dor vai se intensificar, diminuindo os espaçamentos e aumentando a intensidade. Jesus está voltando, os sinais se mostram a cada vez, a realidade mostra isso, mas ainda não é o fim. Porém, mais do que nunca, é um sinal de que Jesus está à porta e a igreja deve, inclusive, estar mais focada em evangelizar os povos, línguas e nações, para que plenamente Jesus possa voltar para os Yanomamis, lá no meio do Xingu, lá no meio das tribos da África, da Ásia, da Oceania, nos aborígenes lá da Austrália, para que todos venham a crer em Jesus como Senhor e Salvador. Mais do que nunca, a Igreja do Senhor Jesus tem que estar orando para que todos os povos conheçam o Senhor. E a internet vai ser instrumento disso também. Temos que produzir filmes, temos que produzir material. Inclusive, nesse tempo de pandemia, tem gente que tem que reavaliar a sua profissão, até para servir o reino de Deus. Nós vamos precisar de fotógrafos, designs,
pessoas que lidam com filme, edição, design, comunicação, TI, idiomas, desenho, textos, e tudo isso, Domingos, são cursos que tem disponível grátis pela internet e que em tempo de pandemia, que está em casa, é necessário estar fazendo isso. Tem jovens aí que perderam o emprego. Meu irmão, faz um curso de fotografia, faz um curso de filmagem, de edição de filme, de comunicação, de TI, de texto, de desenho, porque gente com isso não está desempregada. Nós aqui em São José estamos procurando dar emprego para gente assim e não tem. Então tem que dar um shift na sua cabeça e tem que mudar, porque tem profissão que já não vai servir para esse novo normal. Você vai ter que se reinventar para poder fazer essa nova leitura desse novo tempo. Muito bom, meu pastor, muito bom. Pastorzão, rapaz, que palavra. O Ademar até tá aí, quero mandar um abraço para o Ademar, lá de Matupá também está aí, e ele estava dizendo que aqui no Brasil, no Brasil mesmo, os povos do Xingu, tem alguns povos que não foram alcançados, então, até colocou uns nomes aí um pouco estranhos, mas é realidade. Muito boa esta tua palavra. Pastor, dentro disso aí, nós precisamos, claro, continuar avançando e avançando a nível local, estadual, nacional e mundial como igreja. A igreja que vai prevalecer, que vai continuar avançando, tenho certeza que a sua é uma dessas igrejas, eu não tenho dúvida disso, porque você está atualizado. Eu quero fazer uma pergunta. Dentro dessa questão de avanço, que material que você está produzindo agora, que você vai falar? O que está vindo aí? Próximo livro, agora do Carlitos vai falar sobre isso. O que está vindo aí de literatura boa? Quer dizer, já fala para nós. E dentro disso aí, a igreja que vai avançar e vai prevalecer mais nesse tempo novo. Vamos lá. Bom, Domingos, eu acabei de lançar um livro, esse livro meu aqui. Ele, inclusive, tem muita coisa para a igreja que estamos vivendo agora. A igreja família, mais do que nunca, a igreja tem que passar um sinal de pertencimento, independente de onde as pessoas estiverem. Pastoral, profética e apostólica, trazer o céu, cuidar das pessoas e enviar para o destino apostólico. Então, esse livro aqui ajuda muito, você pode ler. Lancei ano passado, tem 17 capítulos, 400 páginas. Estamos trabalhando em produzir novas séries de mensagens, produzir conteúdos para ajudar pastores. Se você entrar no YouTube da Rede Inspire, sábado peguei 5 da minha equipe, peguei 5 temas de comunicação, de criatividade, de verdade, de cura das emoções e de... qual foi o outro tema? De paixão. Esses 5 temas, peguei 5 obreiros nossos e passamos amanhã no Inspire Days. Você pode entrar no website da redeinspire.com.br e no canal do YouTube da Rede Inspire. E tem a manhã inteira, de 8h30 da manhã a meio-dia, mentoria com 5 mensagens e interação ao vivo, tudo ao vivo. Foi muito bom. Então, um recurso bom aí para os pastores que estão nos acompanhando. Ali o Valdo disse que eu assisti, então foi bom, gostou e está recomendando. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo em que a gente vai ter que produzir muita coisa de vídeo, Domingos. Há uma pesquisa que diz que em 3 anos, e eu acho que isso acelerou com o Covid, porque isso foi antes, que 80% de todo o conteúdo da internet é em vídeo. Então, nós temos que produzir podcast, temos que produzir vídeos curtos, porque na internet... Isso é uma outra coisa, Domingos, que os cultos têm que ser. Um culto presencial, você tinha 2 horas de culto, mas um culto de internet é 1 hora, 1h e 10 que você tem que ter de culto, porque a retenção na internet ela é muito menor. Então, isso é uma coisa que não é simplesmente fazer o culto que era presencial, fazer pelo digital. O digital requer uma intencionalidade, porque no digital você fala mais sucinto e mais rápido. Muito bom. Pastorzão, agora nós estamos já quase caminhando para o final. Deixa eu pedir para você falar uma coisa. Fala para a gente sobre
a grande colheita que você crê, eu creio, nós cremos que Deus vai enviar depois de tudo isso. Você deu um toque um pouco sobre o avivamento, você é um pastor de oração que busca isso, e muitas pessoas têm pregado pelo Brasil, pelo mundo, muitos profetas modernos têm se levantado dizendo que Deus vai trazer uma colheita nesse tempo do fim, antes da vinda de Jesus, uma colheita de 1 bilhão de vidas. Você está enxergando uma perspectiva de uma colheita grande para o Brasil e para as nações, com tudo isso que está acontecendo? Você tem uma visão sobre isso? Quer compartilhar alguma coisa sobre a próxima grande colheita que o Espírito Santo vai trazer para a igreja? Estou com muita expectativa disso, Domingos. Só não sabemos como é que vai ser essa geração. Esse pessoal que está sendo alcançado agora vai ser alcançado no mundo digital. Então, eu não sei como é que vai ser a vinda desse povo para a igreja presencial, né? Jesus está voltando, nós sabemos disso. A grande colheita, eu também creio que nós estamos gerando essa grande colheita que antecederá a vinda do Senhor Jesus, mas eu não sei como é que ele vai se adaptar a isso. Aí o irmão está perguntando, o Daniel dos Santos, pastor Calito, teremos ajuntamento nas grandes igrejas? Daniel, essa é uma grande incógnita para nós. Porque, pelo mundo secular, você pode ver que, nesse momento, tem gente contra a igreja e achando que igreja não deve nem existir. Mas a lei, num país livre e democrático como o Brasil, as Américas, Estados Unidos, não pode funcionar só para a igreja, ou também não pode deixar a igreja de fora. Então, quando alguém me fala assim, será que nós vamos poder nos reunir como igreja? Eu falei, olha, pela igreja, seria fácil alguém criar a lei para acabar com a igreja, porque a igreja é de Jesus. E o diabo quer destruir a igreja, então vai ter emissários para tentar fazer isso. Mas para parar a igreja, você tem que parar. Ó, pensa bem, quanta coisa. Não pode ter mais jogo de futebol, não pode ter mais nenhuma modalidade esportiva, não pode ter mais cinema, não pode ter mais shopping. E vai ser muito... Não vai poder ter mais feira, não vai poder ter mais nenhuma exposição. Aeroportos vão ter que parar de funcionar. Então, por quê? Porque não existe só uma lei, não é só a igreja que se reúne junto. O Partido Comunista Chinês reuniu agora 5 mil pessoas numa reunião, né? Então, a igreja, ela é uma das organizações que se reúnem juntos. O carnaval, o pessoal está colocando aí, as manifestações, não é? Então, a igreja ela é só uma. Então, se você pudesse falar assim, ó, a partir de hoje, por causa disso, não pode ter mais nenhuma aglomeração. Aí, olha, eu tenho certeza que a igreja vai se adaptar, meu filho, porque a igreja de Jesus prevalece qualquer coisa. Jesus, quando ele estabeleceu a igreja, ela era proibida. A igreja nasceu proibida. A igreja de Jesus prevalece qualquer coisa, não é? Então, eu tenho certeza que se não pudesse ter ajuntamento, a igreja ia sobreviver. Mas não acredito que o dinheiro que corre nesses ajuntamentos, como carnaval, festa junina no Nordeste, Fórmula 1, esporte, feira, clube de futebol, que o mundo vai simplesmente ignorar tudo isso e passar a viver só na individualidade. Tem muito interesse socioeconômico para que isso aconteça. Mas eu creio que essa grande colheita ela não vai ser feita só na igreja local, ela vai ser feita também no mundo digital. E como essas pessoas vão vir para a igreja, isso eu não sei e eu quero saber, e é aquela pergunta de $1 milhão, e a resposta é bem mais ainda. Como que nós vamos fazer? Por exemplo, agora, as pessoas se decidem, a gente pode discipular, a gente pode ensinar, mas batizar nós não podemos. Né? Então, são desafios que nem tudo no mundo digital dá para a gente fazer, né?
Quem está pedindo para você falar um pouco sobre células, aí está repetindo aí, e a gente sabe que a igreja nasceu nas casas, nos primeiros 3 séculos não tinha um templo, mas o modelo bíblico é a igreja que se reúne no templo e nas casas, com as duas asas, a asa da celebração e a asa das células, e eu creio que quem não se adaptou para a célula está sofrendo mais do que nós, que já tem um modelo de igreja de célula. Fala um pouco sobre isso, por favor, pastor Carlito. Então, as células agora podem acontecer, graças a Deus, pelos grupos de Zoom, de Hangout, ótimo. As nossas estão ativas, estão multiplicando, estão crescendo, glória a Deus. Agora, quando voltar ao presencial, como você falou, a célula sai na frente, porque antes de liberar uma reunião para 300 pessoas, 500 pessoas, as pessoas vão poder se reunir em pequenos grupos. Então, isso vai ser bem mais prático das células voltarem primeiro do que as grandes aglomerações. Então, as células vieram para ficar e eu acredito que elas vão, seja online ou presencial, ser uma grande chave para a igreja do Senhor Jesus. E quando vier a perseguição, que um dia vai vir, a igreja, um dia os templos vão ser fechados, e não é por causa de pandemia, é como na China, vão ser fechados porque não podem ter liberdade para pregar o evangelho. A igreja nas casas já vai estar bem estabelecida e ela vai acontecer. É a única que vai prevalecer diante da perseguição. E aí não tem como a igreja vai passar por isso. Queiramos ou não, a gente não é profeta do caos, mas é uma questão de tempo. A igreja vai passar por isso. Exatamente. Acho que não vai ser na nossa geração, é dos nossos filhos e dos nossos netos, né? Mas é isso aí. Falamos aqui então, aí, queridos, temos 245 pessoas. Nós falamos aqui sobre a questão da liberdade do medo, algumas tendências, né? A gente fala em tendências porque só o Senhor sabe como é que vai ser, mas a tendência que está indo aí para esse mundo digital, esse novo normal, conversamos aqui, mudança na igreja, avivamento, preparação para a volta de Jesus. Viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Esteja pronto, preparado. Se essa noite eu não sei, mas um dia virá. E aí, como bom soldado de Cristo, você tem que estar preparado e a certeza de que a igreja prevalecerá com as suas células, de casa em casa, com ou sem o templo, a igreja é maior. E os pastores vão se readaptar, a igreja como um todo, a sociedade vai se readaptar. Estamos todos aprendendo. O que a gente não pode ser, Domingos, faltar em nós habilidade, flexibilidade, adaptação. Não podemos ser apegados a nenhuma estrutura. Temos que estar abertos a aprender, desaprender algumas coisas, reaprender o novo para liderar esse processo de mudanças que está vindo. Nós sabemos que ele está vindo e chegando e o mundo nunca mais vai ser como o mesmo. Mas também nesse novo mundo, algumas coisas vão ser como nós sabemos. As pessoas vão continuar com carências, precisam ser amadas, depressão é uma realidade, pensamentos suicidas é outra realidade, ansiedade, tristeza, medo, morte. Existem algumas coisas que são princípios fundamentais que, com ou sem corona, antes ou depois da crise, com ou sem templo, pessoas são pessoas. O mundo vai continuar no maligno, Deus continua sendo Pai, o diabo continua perdedor e as pessoas continuam sendo pessoas. Continuam sendo instáveis, continuam sendo passionais. Então, tudo isso são coisas que não vai mudar. Mas técnicas, estratégias, formas, tudo está em processo de mudança. Então, o discernimento agora é saber o que são princípios e realidade do mundo da carne e do diabo, que não muda, e aquilo que é coisas, nomes, técnicas, estratégias, formas. Isto já a gente, né, Domingo, já vinha falando em mudar. Nós
a PIB de Marília, a PIB de São José, que é a Vida Plena, a igreja da cidade, nós já estamos aí há 20 anos pregando em conferências, em congressos, falando de mudanças. A própria implantação de células foi uma necessidade que a gente vem falando há 20 anos. E tem igreja que não pensou nisso até agora. Tem igreja que nunca teve um canal de YouTube e aí está tendo que agora correr atrás para ter assinantes. Então, nós tínhamos alguns pastores muito xiitas, muito tradicionais, que tinham aversão a qualquer mudança. E agora ficaram para trás, estão tendo que correr atrás da mudança. Nós já mudamos muita coisa, então antecipamos muita coisa. Agora nós já estamos olhando, não é a crise, é o pós-crise, para como que vamos reagir às mudanças que estamos tendo que experimentar. Então, quem se adianta governa. Então, se no passado a questão era mudar ou não mudar, agora é ou muda ou morre. Como dizia uma expressão em latim que eu gosto muito, é temporas mutanto et nus mutantur in illis. Os tempos mudaram e nós mudamos com eles. Os romanos, eles já viviam à frente do seu tempo. E eles eram pagãos e muito hedonistas, mas eles eram antenados com mudança. As mudanças que o mundo romano trouxe são usadas para nós até hoje, na agricultura, na engenharia, na construção civil, na questão urbana das cidades. Tudo isso é legado romano 2000 anos depois. Então, agora nós temos que também olhar para o futuro e saber aquilo que vamos ter que mudar. Mas a palavra não vai mudar e a igreja prevalecerá. Muitas empresas que eram fortes vão quebrar, mas a igreja do Senhor Jesus continuará e prevalecerá. Aleluia, aleluia. Pastorzão, muito, muito obrigado de coração e obrigado a todos os que estão em casa nos acompanhando. Eu quero te agradecer de todo o meu coração. Um abraço para a Leila, para os seus filhos e muito obrigado. Agora eu quero pedir que você ore por nós. Quero que você ore por nós, pelas pessoas que estão em casa, que eu quero convidar você a orar conosco, porque você recebe da unção que você honra, da unção que você respeita. Então, pastor Carlito, ora por nós. Amém. Glória a Deus. Então, que o Senhor assim nos abençoe. Papai, em concordância, ligando lá no céu, o que está ligado aqui na terra, clamamos. Abençoe a PIB de Marília, o pastor Domingos, a pastora Rosângela. Abençoe todos que nos acompanham nesta live, nesta noite. Aqui em São José, lá em Marília, ao redor da terra, nesse mundo digital, onde quer que cada um esteja, receba uma porção dobrada do teu Espírito. Pai, encha-nos de fé, encha-nos de gratidão, de satisfação, para que a gente possa atravessar esse tempo de escassez e falta. Quem tem Jesus tem tudo. Dê-nos a mente do Senhor, porque nada pega o Senhor de surpresa. Nós oramos com fé. Fortaleça a nossa fé, perdoe os nossos pecados, livra-nos do mal e leve-nos, Senhor, a um novo nível, com muita intimidade contigo, santidade, avivamento do céu para essa grande colheita global que está chegando. Pai, abençoe o nosso Brasil, abençoe esse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Beijo, pastor Domingos. Muito obrigado, um beijo do coração, te amo com força. Estamos juntos. Muito obrigado. Deus abençoe, pastorzão. Obrigado. Deus abençoe. Paz. Tchau, pessoal. Obrigado. Bom descanso. Obrigado. Você também. Paz. Tchau, tchau.